procurador. E se a pessoa com deficiência ou seu representante contratar um? Cara, o procurador nesse caso aqui, o procurador é você, tá? Eu não vou nem entrar em terceiros, ou um amigo, um aventureiro, porque eu até acho que uma pessoa que seja aventureira como procurador e para ajudar a pessoa com deficiência, fatalmente ajudando as pessoas, né? Porque tem gente que não tem condição financeira, tá no limite ali, precisa de um carro. E, tem gente que eu conheço, já ouvi vários casos de pessoas que, tem tempo e gostam de ajudar, né? São voluntários, inclusive. E o cara acaba se especializando, mas eu acho muito difícil que, com o tempo e ela dominando o assunto, ela acabe não ganhando dinheiro com isso, né? Trabalhando efetivamente como assessor documentalista, tá? Então, assim, e se a pessoa com deficiência, o seu representante, contratar um, né? Então, assim, quem é o procurador? Quem é esse procurador que a gente vai falar no curso aqui? Cara, o procurador é o assessor documentalista, ponto. Tá? Escritório de isenção, autoescola, vendedor da concessionária que trabalha com... que dá entrada nos processos de isenção e que se vira mesmo, que está aprendendo, que está ganhando dinheiro, que cobra por fora. Tá? São as pessoas que vão vender o serviço de isenção para pessoa com deficiência. Tá? Você. Esse assessor documentalista pode ser uma pessoa jurídica, tá? Esse procurador vai ter uma procuração, tá? Essa procuração é uma procuração de pessoa física, também pode ser uma procuração pública, né? Mas assim, não se preocupem com isso. Sempre usem procuração de pessoa física, uma procuração simples aí que a gente vai estar disponibilizando no curso, tá? E pode ser pessoa física, e muitos são, tá? E eu falo o seguinte, mesmo que você tenha já tenha a pessoa jurídica formada, a procuração, a procuração que vai ser feita, vocês vão ver que já a pessoa está dando o poder, tá constituindo como bastante procurador pessoas físicas. Nem se cita nome de empresa, na maioria das vezes, tá? Por experiência, eu já falo isso para vocês, tá? Quando eu falo por experiência, eu já falo diretamente, cara. Todos os meus clientes que usam o sistema DESPnet, todos eles, a procuração é sempre de pessoa física. Porque se for pessoa jurídica, tu vai ter que anexar lá o estatuto da empresa, o contrato, enfim, CNPJ, e a pessoa que assina, que representa a empresa e blá blá blá. É só mais dor de cabeça. Faz uma procuração simples, coloca você, né, o empreendedor, e os colaboradores que vão são as pessoas que vão dar entrada no processo e vão acompanhar o processo na Secretaria da Fazenda e na Receita Federal, ou em outros órgãos também, né? Pessoa física diretamente, tá? E naturalmente deve ser maior de idade, né? Muito bem. Outra coisa, né? Deixa eu ver aqui. Procurador, né? Representante contratar um. Questão da entrevista, né? Primeiro contato. Você vai fazer o primeiro contato com essa pessoa, esse cliente em potencial? Tá. Tem que saber quem é esse cliente. Qual a deficiência dele, saber um pouquinho sobre a vida dele para você identificar qual é a melhor maneira de você resolver o problema desse cliente, tá? Coisas básicas, tá? Por que ele veio para o escritório, de onde ele veio, né? Porque muitas pessoas vão especular, vão querer saber. Muita gente vai entrar em contato com você, tá? Para poder tentar fazer o processo sozinho. De fazer perguntas assim que você vai sacar que a pessoa está querendo se aventurar, tá? Então também tem a questão de indicação, para você saber, tá vindo mais de tal concessionária, ou tá vindo de alguma associação para pessoa com deficiência. É muito bacana que você tenha essa prospecção, para você saber de onde tá vindo os teus clientes, né? Para que você possa manejar melhor o teu marketing, tá? Onde mora e quanto sabe sobre o processo. É muito legal isso aí para você não perder tempo, né? Você é o técnico, você é o especialista. Às vezes você está conversando com aquela pessoa, tem que dar uma atenção melhor, falar uma linguagem mais simples, tá? E às vezes não, a pessoa já tem algum tipo de conhecimento sobre o processo e ela não quer perder tempo, e então você conversando com ela, fazendo uma entrevista, você vai saber o nível de conhecimento da pessoa sobre o benefício, tá? Esclarecê-lo, né? Esclarecer o cliente sobre o processo, tá? Então, assim, como é que tá funcionando o processo agora? Quanto tempo tá demorando? Ser franco, ser íntegro com o cliente, tá? Isso é muito, muito importante. Já colher dados pessoais, é muito legal isso, porque você já cria uma espécie de compromisso com a pessoa, de preferência já gera os formulários, já deixa tudo assinado,
Muito importante, até porque um dos dados vão ser o CPF e você já vai aproveitar e já vai ver a situação fiscal da pessoa, tá? Você vai fazer uma pesquisa do CPF dela para ver se ela não tem nenhuma pendência na Receita Federal ou na Secretaria da Fazenda do teu estado. Isso é muito importante, muito, muito, muito importante, porque tem gente que não faz isso e o processo ele é indeferido porque a pessoa tem débitos em um desses órgãos, tá? Isso é muito importante, tá? É muito importante porque você tem que se precaver e já vai saber qual é o destino do processo para que a pessoa resolva isso antes, se ela tiver alguma pendência, por exemplo, o imposto de renda lá, ela tá devendo. Já tem que resolver isso antes, de antemão, antes de começar o processo, porque o processo vai ser indeferido. Conferir os documentos, tá? Então você vai estar vendo os documentos dela, vai ver se os documentos condizem, né? Existe uma sequência de documentos que é importante que você crie um desenho mental do processo para que você já tenha uma sequência de documentos e formulários na tua cabeça que ajuda na memorização. Isso é muito importante, tá? Só que você não deve confiar apenas na sua memória. Eu já vou falar do checklist aqui. Formalizar o processo, né? Coletar aí a assinatura do cliente, preencher os formulários, já preenche os formulários na presença dele, não cometa o erro, tá? De pegar a assinatura do cliente em branco do formulário e preencher depois. Cara, quanta gente eu conheço, eu já fiz isso, tá? Nós fazíamos isso quando eu trabalhava no escritório no despacho de documentalista, a gente tinha o costume de atender o cliente, pegar todos os documentos e meio que despachar o mais rápido possível e colocar na caixinha de documentos. Um monte de formulário para bater a máquina na época, né? Ou mesmo ter que preencher no computador, né? Grande erro. A gente percebeu que aquilo ali era um erro terrível, tá? Até porque na época a gente trabalhava com balcão. Eu até aconselho que você no teu escritório não seja aqueles balcão que a pessoa fica em pé. Você coloque mesa e cadeira e cadeira de espera com umas revistas, tá? Pra pessoa não ter muita pressa de ir embora. Se possível, se for uma cidade tua que tu mora, que é calor, ar-condicionado, pra pessoa tentar, né, fazer com que ela se sinta o máximo confortável possível no teu escritório e, apesar de que todo mundo tem pressa, né, que você tire um pouco essa pressa dela, porque você vai precisar do tempo dessa pessoa. Por quê? Porque assim, o que eu fazia? Eu despachava a pessoa o mais rápido possível porque eu sabia que a pessoa ficava inquieta em pé no balcão. E mesmo depois que a gente começou no despachante onde eu trabalhava, começou a ter mesa de atendimento, a pessoa ficava sentada, também tinha essa preocupação de fazer com que o cliente liberasse o cliente o quanto antes. É um grande erro, tá? Use o tempo do cliente para preencher os formulários. Eu conheço várias pessoas. Por quê? Porque você está conversando com o cliente, você está colhendo informação dele, tá? O cliente já está vendo que você já está trabalhando, ele não entende que você está usando. Assim, você não está fazendo uma coisa errada. Pensa que é uma grande oportunidade para você colher informação e você já está criando um relacionamento com o cliente. Você tem que usar o tempo do atendimento do cliente para preencher os formulários. Você quer fazer isso mais rápido? Beleza. Às vezes tem muitos formulários. Cara, como é que tu vai segurar o cliente por tanto tempo? Existem sistemas, pelo menos eu tenho o meu sistema que faz isso. Ou você pode pegar e criar macros no Word, pedir para alguém fazer isso para você, onde você preenche alguns campos numa tabela, sei lá, Excel e automaticamente já preenche todos os formulários no Word para você. Se pedir para alguém fazer isso ou alguém que manje, entendeu? Mas assim, os dados não repetidos do cliente, né? O CPF, o RG, os dados básicos, endereço, essas coisas, conseguir essas informações já durante o atendimento com o cliente. Isso é muito importante. Como eu tava, acho que eu nem cheguei a comentar, eu conheço gente que é grande empresário, já no ramo de isenções, que fica preenchendo o formulário à noite. O cara a vida dele é, durante o dia, atender cliente, correr atrás, e chegar à noite e ficar preenchendo o formulário, para de manhã cedo dar entrada na Receita e na Secretaria da Fazenda. Não cometa esse erro. Para mim isso é um grande erro, tá? Use o tempo do cliente para você preencher os seus formulários. Outra coisa é a questão do contrato. Tenha um contrato onde fique discriminado claramente, não precisa ser complexo, simples, mas com cláusulas claras das obrigações de você, assessor documentalista, e das obrigações do cliente. O cliente tem obrigação sim. Um exemplo clássico de obrigação é o fato de ele pegar e comprar o carro lá, tirar a nota fiscal do automóvel, e ele, de repente, não fazer com você, ou você tem um parceiro que é despachante documentalista, ou ele você é despachante, mas ele quer fazer o documento com outro despachante. E o outro despachante não conhece o processo de isenção, e dependendo do estado, você tem que reportar, né, uma cópia do CRV e do CRLV para a Secretaria da Fazenda
para a questão da isenção do IPVA, ou dar entrada na isenção de IPVA. Tem que dar entrada na isenção de IPVA somente depois, vamos supor que no teu caso, só depois que você tiver o CRV e CRLV. Cara, quanta gente pagou IPVA e tinha direito à isenção e teve que pagar IPVA do ano porque fez com outro despachante. Eu conheço casos aí de escritório que a pessoa foi entrar na justiça e a pessoa não tem culpa. Tá? Ela avisou, só que verbalmente, né? Então tem aquela velha frase, né, em latim: verba volant scripta manent. As palavras voam, mas as escritas permanecem. Contrato. Tenha um contrato simples com o seu cliente, tá? Isso é extremamente importante. E cria um checklist, né? A memória é importante? Sim, a memória é importante. Mas cria um checklist onde você pode acessar ele de qualquer lugar, tá? Na nuvem lá, no Google Drive, e você vai e sempre verifica a sequência dos documentos e fica vendo se você não esqueceu de nada, porque durante o atendimento tu pode estar conversando com o cliente e você se distrair, ou chegar uma outra pessoa para dar informação e você esquecer de pedir algum documento, alguma informação importante para o cliente, tá? Inclusive no sistema da SPNet tem esse tutorial aí, caso você queira tudo integrado no sistema. E existem também outras alternativas que, como eu falei, você pode colocar numa planilha um checklist e colocar no Google Drive. Por que eu falo colocar no Google Drive? Colocar na nuvem, disponibilizar na internet. Hoje a questão é mobilidade. Você tem que acessar a informação de qualquer lugar. Ela não tem que ficar restrita ao teu escritório. Não cometa o pecado de deixar a informação restrita ao teu escritório. A informação ela tem que estar disponível para acesso em N lugares, tá? Porque tem muito cliente que tu vai atender na casa dele. E os teus colaboradores, não dá para ele ficar atendendo o cliente e ficar entrando em contato com você a todo tempo para tirar dúvidas. Isso faz com que o cliente se sinta inseguro, que ele perceba, caramba, que azar, estou falando com a pessoa errada, deveria estar falando com um cara que esse cara está chamando no Nextel. Então, assim, não cometa o erro de não ter um checklist acessível a você, para qualquer lugar, né? E para os seus colaboradores, tá? Então, isso aqui é sobre esse tópico aqui. E concessionária, né? O último papel que vai ser discutido aqui nesse módulo 2 é o papel da concessionária, como que ela participa no início do processo de isenção, porque ela vai aparecer de novo, tá, em outras fases, tá? Então, muitas vezes, é o primeiro contato do cliente. A pessoa está procurando o carro, entrou ali na concessionária, olha, fiquei sabendo que eu tenho direito à isenção porque eu sou deficiente, o meu filho enfim. A concessionária vai mostrar lá o automóvel, ela vai ser, na maioria das vezes ela é o primeiro contato, ponto final, tá? Isso é uma realidade. Às vezes uma autoescola também porque a pessoa ainda não escolheu o carro, mas ela tem ciência que ela precisa ter uma CNH especial, ela vai atrás, não escolheu o carro ainda. Então o primeiro contato é a autoescola, você, né, que de repente uma autoescola que é assessora documentalista e que vai fazer o processo de isenção também. A concessionária indica o assessor documentalista. Esse que pode ser um escritório de isenções, né? N tipo de escritório de isenção, né? Inclusive um de autoescola, ou um despachante documentalista, que eu coloco o despachante documentalista porque ela indica também, sim, se a pessoa for uma pessoa que está fazendo uma compra normal, ela tem um parceiro que é despachante documentalista. Então ela tem dois parceiros. Às vezes o escritório de isenções também é despachante documentalista, mas uma concessionária uma concessionária boa tem, e que faça, né, que tenha costume de fazer venda direta para pessoa com deficiência, ela tem no mínimo dois parceiros de negócio. Um escritório exclusivo de isenção e um despachante documentalista que faz os demais documentos, os documentos da parte do Detran. Indica veículos para isenção, né? A concessionária ela indica. Ela vai falar, olha, o cara tem o vendedor, você que é vendedor e que está fazendo esse curso para dar um atendimento melhor para o teu cliente, você vai fazer também uma entrevista com ele e você vai identificar qual é o melhor automóvel com isenção para o teu cliente, tá? O que vai ser melhor para ele. Às vezes possui departamento próprio, tá? Eu tenho conhecimento, inclusive, você pode ser por exemplo, você que está fazendo o curso pode ser um despachante documentalista que trabalha, é um despachante credenciado e que atua de dentro da concessionária. Então, a concessionária ela pode ter um departamento próprio que vai cuidar, que hoje, de repente, cuida somente de documentos da parte do Detran e que agora vai cuidar também dos processos de isenção. Vende o carro após intermediar o processo com a fábrica. É o que ela faz, né? Você compra direto com a fábrica, só que a fábrica não dá o atendimento, né?
É a concessionária que vai fazer o atendimento, é o vendedor de venda direta que vai fazer esse atendimento. É ele que vai pegar as cartas de isenção pronta, vai meter no malote da concessionária para a fábrica e vai despachar. E a fábrica vai demorar, e ela tem demorado uma média de 60 a 90 dias para poder fazer o faturamento, tá? Emite a carta de intenção de compra, tá? É um dos anexos aí do convênio do ICMS, tá? Então, é lá onde ela vai colocar, olha, existe uma intenção de compra, né, uma declaração, né, de intenção de compra para esse cliente aí, que vai ter que constar no processo, onde vai constar um carimbo com CNPJ, assinatura do vendedor ou do gerente da concessionária, e o modelo e o preço do carro que vai estar a intenção de ser comprado, né? Isso a Renata vai explicar melhor, tá? Se não nesse módulo, nos módulos, ela vai entrar com mais detalhes nos módulos futuros. Também, nessa concessionária, ela também ela participa com a questão do crédito, né? Da parte de financiamento. Geralmente tem financeira nas lojas, né? Ou mesmo vai estar financiamento externo, se não estiver na loja, vai indicar um financiamento externo, ou você mesmo, no caso você, eu estou dizendo a pessoa com deficiência, ou seu representante, que vai comprar o carro, às vezes já tem o seu banco e vai fazer o financiamento através do seu banco. E também ela remite notas fiscais averbadas. O que significa isso? Tá? Isso aí é outra coisa que também a Renata vai entrar com mais detalhes. É o fato de, às vezes, a fábrica ela demora muito para poder... Ela emite a fatura, né, a nota fiscal de fábrica, e demora muito para repassar para a concessionária e repassar para o cliente e dar entrada lá no primeiro emplacamento, né? E aí, tem 30 dias para poder dar entrada no primeiro emplacamento do carro. Senão tem que pagar multa de averbação, que é 1% do valor venal do veículo, se eu não me engano, pelo menos no estado de São Paulo, tá? Mas isso não costuma acontecer, porque se a fábrica cometer esse lapso temporal aí, a concessionária ela pode reemitir nota fiscal, tá? Então aqui são algumas coisas que acontecem aí no que diz respeito ao início do processo de isenção concessionário. E para finalizar aí esse módulo, tem a questão das 4 dicas para uma parceria de sucesso. Cara, você tem que fazer parceria com uma concessionária. Isso é fato, tá? Eu fiz uma entrevista com a Névia e eu vou disponibilizar ela na parte de bônus aí. E a Névia, eu perguntei para ela, Névia, a Névia Isenções é a maior empresa de isenções do Brasil, tá? Ela fica na cidade de São Paulo. Conversei com ela, Névia, se tirassem tudo que você tem, tá? Toda a tua fama, todo o teu negócio, todos os teus colaboradores, a tua empresa, tirassem tudo de você, menos o conhecimento que você adquiriu, a tua experiência, tá tudo dentro de você, na tua cabeça. Como é que você reiniciaria esse teu negócio? Ela falou, olha, Michael, eu iria procurar uma concessionária, ia fazer uma parceria para eu atender dentro da concessionária o processo de isenção. Tá? Então, assim, uau, que super dica. A concessionária é o ponto de conexão de você com o teu cliente. Isso é o fato, a maioria das vezes é isso que acontece e você tem que fazer uma parceria com um concessionário. Primeira coisa que você tem que fazer é contactar uma concessionária e mostrar, olha, se aparecer, porque geralmente... vai acontecer muito de concessionárias já ter parceria com o escritório de isenção, sem problema, ela já tem lá um escritório que chegou primeiro, mas você vai contactar essa concessionária e falar, olha, eu sei que você já tem parceria com o escritório, estou me colocando aqui como sua segunda opção, ou se você quiser mandar alguma coisa para me testar, para testar os meus serviços, conhecer os meus serviços, e também para te dizer que pode ser que um cliente, e acontece, tá? De você ter conhecimento sobre os carros que estão aí sendo comprados no mercado, você ter capacidade de orientar o teu cliente que chegou diretamente no teu balcão, que tipo de carro seria ideal para ele. Eu acho super legal isso, né? Você ter esse conhecimento básico. E você mandar esse cliente para essa concessionária que não é parceira tua, pode acontecer. Isso é super legal, tá? Porque, nossa, os caras vão... Cara, eles vão mandar processo pra tu também, entendeu? Logo eles vão, cara, eu vou mandar um pouquinho pra esse cara porque esse cara indica a gente. E você falar, como eu conheço um cliente meu que fala, eu cheguei lá no concessionário, eu sei que eles já fazem isenção com outros, e eu falei, olha, meu nome é fulano, tá? É muito provável que algum cliente meu venha aqui e fale que me contratou, eu tô aqui pra você me conhecer, pra você saber quem é o cara que ele tá trabalhando. Muito legal isso, cara. Tem que fazer o contato, tá? Então, primeira coisa, naturalmente, vai ser o contato, né?
Comissões. Comissões é um assunto que para muitos, especialmente os antigões aí, né, na área de isenção, é um tabu, tá? Os novos não, os novos já levam numa boa, porque muitas vezes por causa das comissões que eles conseguiram entrar no mercado. Dar comissão, eu acho o seguinte, cara, o vendedor ele tá ali, ele vive de comissão ali, né? Tem o salário dele, enfim, e ele ganha a comissão com a venda dos carros. O cara tá acostumado, o negócio dele é vender. É nada mais justo que você dar alguma coisa pra ele por ele ter te indicado a fazer o processo, tá? Então eu acho que quando você montar lá o custo do teu processo, você tem que prever aí uma comissão pro vendedor do carro, caso ele que tenha te indicado aí, mandado o processo pra você, tá? Eu acho isso muito importante, tá? Isso faz parte de uma parceria de sucesso. Às vezes não é o caso de comissão, porque tipo, eles não têm opção, entendeu? Às vezes na tua cidade, tu é o primeiro escritório da tua região inteira, tu é o primeiro escritório de isenção e assim, você é a salvação deles, né? Então você não precisa se preocupar com isenção. Mas uma coisa é fato, um outro escritório vai se levantar e vai fazer isenção e vai querer dar comissão para poder ganhar, receber processo também daquela concessionária que antes mandava exclusivamente processo para você. Olha, pode contar com isso, que isso vai acontecer, tá? Relacionar-se. Aí a Renata vai falar aí sobre relacionamento, ela vai contar histórias, até vai contar a experiência dela de como você tem que se preocupar com o relacionamento com essa concessionária, com esse teu parceiro, tá? Uma outra coisa que é importantíssimo, isso é importantíssimo, e eu tenho visto isso muito forte, é você ter um sistema de compartilhamento de informações. Quando eu falo um sistema, o Despinet ele faz compartilhamento de informação com concessionárias. A pessoa vai lá, consulta pelo CPF e tem acesso ao andamento do processo, caso o assessor documentalista queira disponibilizar essas informações. Mas, você não precisa necessariamente, especialmente no começo, de ter um sistema para fazer isso. Você pode simplesmente colocar uma planilha, por exemplo, do Google Docs ali, uma planilha, e você disponibilizar para a concessionária, por e-mail de alguém, para ele ter com privado, né? E você colocar o andamento de cada processo daquela concessionária, com data e tudo, para que se um cliente, que na verdade não é teu cliente, né? Ele foi mandado um processo para você, o cliente é do vendedor, é daquela concessionária. Se um cliente ele não ter contato com você e sim diretamente com o vendedor quer saber o andamento do processo, não precisa ficar ligando para você, ele vai lá, abre a tua planilha e verifica, olha, amanhã ele está dizendo que amanhã ele está dando entrada na Secretaria da Fazenda, no ICMS, então tem mais uns 40 dias aí. Ufa, que legal, bom saber, entendeu? Para você ter um ponto de informação, isso é ótimo para vocês dois, tanto para o vendedor, para o teu cliente, no caso o vendedor, né? E quanto para você, porque assim evita ligação telefônica, evita WhatsApp, enfim. Ele mesmo vai lá e ele consulta e vê o andamento do processo. Isso é muito bom, isso é o que está rolando, tá? Agora. Os grandes estão fazendo isso. E é isso aí, pessoal. Então, eu fiz um resumo da introdução e devo ter falado pra caramba, mas agora vocês vão ficar com a Renata aí ela vai explicar tudo pra vocês, tá ok? Um forte abraço, a gente se vê de novo, a gente se fala de novo aí ou se vê em outro vídeo.